Oi, bem-vindo mais uma vez a este curso de autoconhecimento. Hoje estudaremos o tema número 23 deste curso, que trata de dois aspectos da nossa psicologia que é muito importante estudarmos e eliminarmos, pois esses dois defeitos impedem que seja possível qualquer progresso no caminho interior. Falaremos hoje sobre fanatismo e mitomania. Este é um tema muito importante, sobre o qual devemos refletir com atenção, pois um dos primeiros obstáculos que encontraremos neste caminho é o autoengano. Então, o objetivo deste tópico é aprendermos a identificar esses defeitos dentro de nós, tanto o defeito do fanatismo quanto da mitomania, que possamos observar como eles se manifestam em nós, pois é muito fácil vê-los nas outras pessoas, mas o mais difícil é descobrir esses detalhes em nosso próprio psiquismo, e que entendamos as consequências de cair no autoengano por causa desses defeitos psicológicos, pois graças a eles podemos acabar distorcendo o nosso caminho interior e, pior ainda, podemos acabar distorcendo o caminho interior dos outros. Então vamos começar falando sobre o que é fanatismo. E para entender isso, vamos analisar vários detalhes que caracterizam um fanático. O fanático é a pessoa que demonstra zelo demais por uma crença. Então encontraremos o nosso eu fanático presente manifestando-se em tudo em que acreditamos e que sentimos necessidade de defender com demasiada paixão. O fanático é aquele que guarda zelosamente sua crença, não quer que ninguém toque nela e reage com raiva, fúria e até violência contra quem tem opinião contrária ou acredita em algo diferente. O fanático está convencido de que aquilo em que acredita é superior ao que os outros acreditam, e que o fato de acreditar nisso, portanto, o torna superior aos outros. Porque o fanatismo nos leva a acreditar que acreditando em algo já estamos seguros. E tendemos a ser fanáticos por muitas coisas, desde times esportivos, pessoas ou personagens, cantores, líderes políticos, etc. Mas talvez o mais forte dos detalhes do fanatismo seja o fanatismo religioso, pois a pessoa sente que ali, o que está em jogo é a salvação da sua alma. Portanto, esse medo geralmente nos torna irracionais e nos leva a defender irrefletidamente, e muitas vezes violentamente, nossa própria crença religiosa ou ideologia. Esse bloqueio mental em que o fanatismo nos coloca não nos permite refletir que nossa crença nada mais é do que um condicionamento social, e que nada mais é do que isso, uma crença, algo que não conhecemos, que não verificamos diretamente, mas que nos foi incutido pela cultura e pelo ambiente em que crescemos, ou de acordo com conceitos que em algum momento decidimos adotar, e que muito provavelmente, se tivéssemos nascido noutra parte do mundo, teríamos e defenderíamos crenças muito diferentes. O fanatismo acaba se tornando uma doença da mente, pois o fanático se sente especial, favorecido por Deus, simplesmente porque acredita em algo. E ele pode, na sua obsessão em defender e incutir à força essas crenças nos outros, tornar-se extremista, falhando assim até mesmo nos códigos morais básicos. Como vemos nos casos de pais que maltratam ou abandonam os filhos porque não querem ir à igreja ou seguir os critérios religiosos da família, ou aquelas pessoas que espancam ou matam outras pessoas por fanatismo político ou esportivo. Ou vemos como o fanatismo pode levar ao extremismo, em que as pessoas chegam ao ponto de assassinar outras em nome de Deus. Porque o defeito psicológico do fanatismo nos impede de diferenciar entre conceito e realidade. Então desenvolve-se uma fé cega, alimentada por aqueles que insistem para que você não verifique e acredite apenas no que lhe dizem. E aqueles que quase sempre incutem essa fé cega baseada no medo. Medo da morte, punição, inferno, etc. Devemos também compreender que tanto o fanatismo religioso ou espiritual, como o fanatismo ateísta, são apenas dois aspectos do mesmo defeito. Pois, assim como o fanatismo religioso ou espiritual pode nos levar a acreditar cegamente em conceitos sobre a divindade sem tê-los verificado diretamente, e nos leva a defendê-los apaixonadamente. Da mesma forma, o ateu defende apaixonadamente o seu conceito materialista, e não se dá a oportunidade de provar a si mesmo se realmente existem forças e experiências espirituais superiores ou não. Mas em vez disso, ele se fecha no seu conceito ateísta e acredita que este conceito é a verdade absoluta. Então, comecemos por reconhecer o eu fanático naquele ciúme, naquela fúria com que reagimos quando alguém acredita num conceito diferente do nosso, ou simplesmente tem gostos diferentes dos nossos.
Reconheça-o também naquele defeito em nós que nos leva a nos contentar em acreditar nas coisas que apenas conhecemos intelectualmente, e nunca nos encorajar a investigar diretamente por nós mesmos a verdade dessas coisas nos mundos superiores da consciência. E também reconhecê-lo na nossa forma de pensar, quando acreditamos que só por acreditar estaremos seguros. Acreditar que salvaremos a nossa alma acreditando nesta ou naquela religião, ou acreditando neste ou naquele Deus. Quando a realidade é que salvar a nossa alma envolve um trabalho consciente sobre nós mesmos, para nos conhecermos e despertarmos toda a nossa consciência. Mas acontece que quando o conhecimento é recebido, e a pessoa já sabe o que deve fazer para despertar sua consciência, dois caminhos se abrem diante dela: o caminho do crente e o caminho do prático. E o mais comum é que quando recebermos esse conhecimento e começarmos a simpatizar com ele, o nosso defeito fanático quererá nos levar a tomar imediatamente o caminho do crente. Infelizmente, a maioria das pessoas segue esse caminho. O crente é aquele que acredita que basta saber, e a partir desse dia, se dedica a fingir que é um santo. Quer que os outros vejam e sintam que ele está mudando, quer se sentir relacionado com a crença que professa. E começa a reprimir seus defeitos, principalmente quando está em público, ou quando não se sente confiante. Assim, ele costuma parecer muito gentil, muito paciente, muito abençoado quando está em público. Mas quando ele está sozinho ou em confiança, como com sua família imediata ou amigos próximos, então ele se transforma. Ele deixa escapar tudo que ele realmente não trabalhou em si mesmo, mas que está apenas reprimindo. Um detalhe deste crente é que ele é muito intelectual. Por isso, adora nutrir-se exclusivamente intelectualmente. Ele sempre quer receber cada vez mais informações para se documentar de forma puramente intelectual, mas não gosta da prática. Ele se contenta apenas em assistir vídeos, ler sobre isso e aquilo, mas como não gosta de praticar, nunca confere. E esse é um erro que se comete muito nesses estudos, acreditar que porque o conhecimento intelectual está sendo adquirido, a consciência está despertando, e isso é totalmente falso, pois para que o despertar da consciência ocorra, devemos seguir o outro caminho. Este é o caminho do prático. A pessoa prática é aquela que, em vez de se dedicar a acreditar em todas as informações que recebe, antes se dedica a praticar, a verificá-las. Ele se esforça para colocar em prática as diferentes ferramentas, com paciência e disciplina até ver resultados. Graças à sabedoria que obtém do seu próprio trabalho interior, ele se torna independente, não precisando mais estar sujeito aos conceitos dos outros. Assim, o conhecimento do prático é o seu próprio conhecimento, que ele adquiriu através da experimentação direta das informações que recebeu. E, portanto, será quem realmente começará a avançar no caminho interior, pois neste caminho só se avança através das obras que se realizam, pelo trabalho constante e consciente sobre os 3 fatores para a revolução da consciência e das práticas de verificação. Pois, se não houver morte psicológica, não há libertação de consciência e não conseguiremos resgatar a sabedoria presa nos defeitos psicológicos. Se não praticarmos o nascimento espiritual, não teremos nossos corpos existenciais e, portanto, não poderemos obter a sabedoria do nosso ser íntimo nas diferentes dimensões da natureza. Se não nos sacrificarmos pela humanidade, não seremos capazes de desenvolver o amor, e não seremos capazes de avançar internamente. E se não praticarmos, não conseguiremos verificar nada por nós mesmos. O prático entende isso e passa a praticar e mostrar com sua vida o resultado de suas obras. E isso incomoda terrivelmente os fanáticos, que, movidos pelos defeitos da preguiça e da inveja, esperam alcançar a autorrealização sem trabalhar. Então, devemos analisar esses detalhes do eu fanático, para tentar descobri-los dentro de nós através da autoobservação, a fim de eliminar esse defeito da nossa psicologia, e poder avançar no conhecimento interior. Vamos analisar alguns detalhes desse defeito. Um detalhe fundamental do eu fanático é que ele não gosta de praticar. Você gosta de ouvir sobre os tópicos, mas não se atreve a praticá-los ou tenta, e fica desanimado na primeira falha. Portanto, os fanáticos não possuem conhecimento próprio, apenas se contentam em repetir o que ouviram os outros dizerem. Portanto, eles sempre precisarão de um líder em quem acreditar. Os fanáticos tornam-se dependentes, não desenvolvem a sua própria autonomia nem a sua própria força, e tendem a tornar-se submissos e dependentes desse líder.
Eles também tendem a ser muito intelectuais, eles acreditam que sabem mais que os outros, e aí encontramos detalhes de orgulho e superioridade. Então, devemos refletir sobre o fato de que os fanáticos são sempre seguidores de pessoas, por isso estão sempre em busca de alguém que pareça sábio ou avançado para seguir e se sentir seguro. Querem sempre ter um mestre para guiá-los, mas não buscam a orientação do seu verdadeiro mestre, que é o seu ser interior. Dedicam-se a imitar os outros, a viver com as experiências dos outros, e estão sempre afirmando coisas que não sabem, mas que outros lhes contaram. Eles falam sobre as experiências dos outros sem compreendê-las. Além disso, os fanáticos têm inveja. Por isso não gostam de quem quer mostrar trabalhos, pois a inveja os leva a se comparar e odeiam se sentir inferiores aos outros. Se alguém tenta praticar, então procuram desencorajá-lo para tirar suas forças. Eles começam a chamar os outros de fanáticos. Procuram erros em tudo que os outros fazem, mas não o fazem sozinhos. Além disso, eles são preguiçosos. Eles acham que o caminho interior é tão fácil quanto soprar e fazer garrafas. Contentam-se em falar do conhecimento, mas por preguiça não o praticam e não o verificam. Então, eles falam sobre morrer e não morrem. Falam em nascer espiritualmente, mas não praticam o suprassexo, nem se esforçam para alcançar a castidade. Sendo capazes de sacrificar mais pela humanidade, eles não o fazem, eles estão satisfeitos com o pouco que fazem. Ensinam a praticar, mas por preguiça não praticam. E um detalhe importante a observar sobre esse defeito fanático é aquele que todos nós temos dentro de nós, e é algo chamado de falso sentimento do eu. Isso nos fará acreditar que estamos muito bem e não nos deixará progredir. Este defeito não nos deixa ver que temos vivos todos os defeitos psicológicos, que ainda não os eliminamos, que a prática é o que faz o mestre, que não criamos os corpos existenciais do ser. Não nos deixa ver que para despertar e elevar a Kundalini devemos deixar de ser traidores disfarçados de ovelhas mansas, que o trabalho ainda está por ser feito e que o pior erro é acreditar e sentir-se bom. Devemos observar esse falso sentimento de que não temos defeitos, pois isso é um terrível obstáculo para podermos realmente avançar em nosso trabalho interior. Outro detalhe do fanatismo é a tirania. Ao defender a nossa fé e a nossa verdade, sentimos-nos justificados em subjugar os outros e acreditamos que o fazemos para o bem deles. Quando o fanático sente que está em posição de poder sobre os outros, geralmente procura assustá-los ou fazê-los sentir-se culpados, a fim de submetê-los à sua crença. Esse eu gosta de debater com quem não compartilha de suas crenças, e sempre quer impô-las aos outros. Podemos ver esse eu em nós mesmos quando queremos forçar nossos amigos, parceiros ou filhos a aceitarem aquilo em que acreditamos. O fanático sempre acredita que está se saindo melhor que os outros, e olha os outros como condenados porque não aceitam esse conhecimento. E um detalhe importante que o fanatismo tem é o misticismo. Assim, o eu fanático sempre procurará converter o conhecimento em uma religião, e passará a incluir formas religiosas nesse conhecimento, pois os fanáticos gostam de rituais. Gostam das formas externas, das roupas, das poses, das cerimônias, acreditam que é isso que importa para o trabalho interno. E passam a apontar como negativo tudo aquilo que não se enquadra nos seus critérios místicos. Concluindo, o que o fanatismo faz é nos enterrar, nos tornar inúteis, forças medíocres, seres inúteis. Por isso é tão importante estudar e eliminar o eu fanático de dentro de nós, para realmente avançarmos em nosso caminho interior. Vejamos agora esse outro defeito psicológico que nos leva ao autoengano. Isso é mitomania. A mitomania é uma tendência muito marcante entre pessoas filiadas a diversas escolas de tipo metafísico. Sujeitos aparentemente muito simples, da noite para o dia, após algumas alucinações, tornam-se mitomanos. Às vezes você conta uma mentira e repete tantas vezes que chega um momento que você não sabe mais se aconteceu ou não. É assim que o mitomaníaco se acostuma a mentir e não vê contar mentiras como algo ruim. Ele mente para convencer os outros e acaba enganando a si mesmo. Portanto, é muito importante sermos capazes de perceber as pequenas ou grandes manifestações desse defeito em nós, e começar a trabalhá-las na meditação reflexiva.
Muitas vezes as causas da mitomania são estados de inferioridade, em que as pessoas procuram exagerar, e até acrescentar coisas que não aconteceram às suas histórias, buscando impressionar, buscando ser aceitas, buscando ser admiradas. Então inventam falsas experiências astrais ou falsas faculdades espirituais. Por exemplo, falam sobre ter aberto o terceiro olho, ou ter contatado anjos ou extraterrestres, etc. Mas é tudo mentira para impressionar. Porque o que o mitômano está procurando? Pois bem, ele busca surpreender muitos incautos que de fato ficam impressionados ao ouvir suas histórias e se tornarem seus seguidores. O mitômano geralmente tem sonhos impossíveis e sofre de delírios de grandeza. Em sua mente ele fantasia ser especial, importante, transcendido, e acaba acreditando nisso e se apresentando como a reencarnação deste ou daquele mestre ou herói fabuloso, lendário e fictício. O problema desse defeito é que ele não apenas distorce o nosso caminho interior, mas também nos leva a prejudicar o caminho espiritual de muitos outros. Portanto, é importante que observemos e identifiquemos dentro de nós os detalhes do defeito mitômano para eliminá-los. Alguns detalhes que poderíamos mencionar são: a ilusão de grandeza, que se desenvolve em nós quando sentimos necessidade de nos sentirmos superiores aos outros ou de nos sentirmos especiais, e que precisamos impressionar os outros para fazê-los pensar que somos especiais ou superiores. Nessa ordem também poderíamos observar a mentira. Tudo que removemos ou adicionamos às nossas histórias para torná-las mais impressionantes. Observe também a necessidade de ter seguidores. Uma pessoa que está verdadeiramente despertando sua consciência ensina outras pessoas a buscarem e seguirem seu próprio ser interior e não alguém externo. O mitômano, por outro lado, gera dependência nos outros, manipulando as pessoas fazendo-as acreditar que precisam dele. Eles profetizam coisas loucas. Eles assustam as pessoas para que se tornem mais inseguras e, portanto, mais dependentes. Criticam e falam mal dos outros para desacreditá-los. E eles descrevem os outros como magos negros. É importante observar quais detalhes de tudo isso que mencionamos temos em nossa psicologia, e procurar encontrar mais em nossas próprias reflexões, pois como vimos aqui, esse defeito não nos permitirá avançar no nosso despertar. E algo interessante para refletir aqui é: como os mitomanos são criados? O mitômano geralmente é criado por personificação, pois esse defeito se torna uma doença da mente. Os mitomanos passam a acreditar que são este ou aquele ser elevado e agem como se fossem. Além disso, através de sonhos mal interpretados e delírios astrais. Por exemplo, a pessoa estava assistindo a um filme de uma determinada época, ou a um determinado herói lendário, e então, porque sua consciência está adormecida, eles sonham com essas cenas e começam a fantasiar, até acreditarem que são aquele personagem, ou que são a reencarnação desse personagem. Eles pensam que viram no astral uma cena de uma de suas vidas passadas. Não é estranho, portanto, que qualquer agregado psíquico assuma no plano astral uma forma jesucrística para ditar falsos oráculos. Qualquer uma dessas entidades que juntas constituem o que se chama de ego pode, se assim o desejar, assumir a forma de uma Mahatma ou guru. Então o sonhador, ao retornar ao estado de vigília, dirá de si mesmo: sou autorrealizado, sou um mestre. Algumas circunstâncias externas também podem ajudar a formar um mitômano, como o abuso de certas drogas e substâncias alucinógenas, experiências de quase morte, ou momentos de arrependimento apaixonado após uma vida desequilibrada, ou uma vida dedicada à bruxaria, levando-os a se sentirem chamados por Deus para guiar os outros. E em outras ocasiões o mitômano é criado em consequência do fanatismo, por ser fanático seguidor de algum mitômano, e o mitômano acaba convencendo de que também é um ser elevado ou iluminado. E tudo isso acontece porque a pessoa não é séria, não trabalha consigo mesma, não busca despertar a sua consciência e não busca a orientação do seu próprio ser interior. Mas no final todos esses mitomanos são um muro sem alicerces, que brilha por um tempo como um fogo fato e logo acaba se extinguindo, confundindo e deixando seus seguidores na maior desorientação. Assim, vemos que mais cedo ou mais tarde todos esses mitomanos acabam sendo descobertos. Descobre-se que eram golpistas, muitas vezes até estupradores, e o mais triste de tudo isso é que todas as pessoas que o seguem ficam decepcionadas e perdem a saudade espiritual.
E a ideia deste estudo é que entendamos a necessidade urgente de trabalhar e eliminar de dentro de nós esses defeitos do fanatismo e da mitomania. Devemos compreender que esses defeitos aprisionaram uma parte importante da nossa consciência e que têm força para nos impedir de despertar a nossa consciência. Portanto, é fundamental trabalhar esses defeitos com a morte psicológica. A aniquilação de cada uma destas entidades subhumanas é essencial para libertar a essência. Somente emancipando a essência é alcançado seu despertar, então vem a sua iluminação. Lembremo-nos de que o pior autoengano ocorre quando começamos a acreditar e a sentir que somos bons, elevados e santos. Porque imediatamente deixamos de perceber a necessidade de mudança, perdemos a revolução e estagnamos indefinidamente no nosso avanço interior. Esta foi a conferência de hoje. Espero que seja útil para você. Lembre-se que você pode deixar suas dúvidas nos comentários. Convido você para a nossa próxima conferência, na qual falaremos sobre como transformar nossa vida, transformando e elevando nosso nível de ser. E veremos como é o nosso nível de ser que atrai todas as circunstâncias da nossa vida. Não perca! Até a próxima vez!